Oi, gente. Boa tarde. Tudo bom? Oi, Cecília. Primeiro entrar, tudo bem? Já já nós vamos falar sobre um tema que é interessante para você também, tá? Hoje eu decidi falar sobre cetose. Não sei se você já estudou. Ei, Aloísio, você já estudou o caso? Tudo bom, Aloísio? Aloísio, nosso educador físico, preparador físico, tudo bom? Hoje tem aula, hein, Aloísio? Ei, Elisângela, tudo bem? Então, como eu já tinha combinado, né, peço a vocês que falam ou que façam os pedidos em relação aos temas, e eu decidi falar hoje sobre cetose porque realmente se faz necessário para muita gente, tá? Se a gente for considerar como conceito de cetose ou como o que muita gente quer hoje, é a forma mais natural de queimar gorduras, tá? Tem muita gente que tem dieta, quer seguir uma determinada dieta, mas a forma natural de queimar gordura é o estado cetônico, né? E aí daí surgiu o nome de algumas dietas, ou na verdade alguns métodos de alimentação que tem como princípio isso. Oi, Fisiotrate, tudo bem? William 9, sejam bem-vindos. Então, como conceito, a cetose é uma ingestão bem baixa de carboidratos, onde isso obriga que o nosso corpo forme corpos cetônicos. Mas como eu estava dizendo que isso parece que surgiu agora com questão de moda, sempre existiu, tá? Nosso mecanismo de queima de gordura como formação de corpos cetônicos sempre existiu, até porque os nossos ancestrais não tinham acessos a carboidratos como tem hoje, né? Então isso é fato, que a gente antigamente vivia com a fonte de energia do nosso organismo eram os corpos cetônicos, tá? Só para explicar que o nosso corpo é como se fosse uma máquina, né? Eu sempre defendo que é uma máquina perfeita, e que a gente tem dois tipos de combustíveis: os combustíveis à base de açúcares e os combustíveis à base de gorduras. Então, no caso, os açúcares são os carboidratos que a gente ingere, e no caso das gorduras são os corpos cetônicos que a gente forma, tá? Então, no caso da cetogênica, que a gente vai entrar, vai discutir, vai tirar dúvidas hoje, é exatamente isso: a gente utilizar como fonte de energia a gordura armazenada no organismo, certo? Então, como eu estava dizendo, antigamente não se existia essa facilidade de obtenção dos carboidratos. Todo mundo utilizava os corpos cetônicos como fonte de energia, na maioria das vezes, né? Hoje em dia, com a facilidade das ingestões, todo mundo prefere, com certeza, aderir às substâncias comestíveis, tá? Por isso que eu sempre defendo comida de verdade. Então, hoje é muito mais fácil você abastecer o corpo com carboidratos do que você ter que queimar a sua gordura. Ei, dona Maria Esther, tudo bem? Então, com essa preocupação, com essa busca de saúde, busca de melhor, esteticamente falando, corpos, voltou o tema de cetose, de cetogênica, de dietas, né? Inclusive surgiram os nomes de low carb, dieta paleolítica, dieta cetogênica, e aí por isso que é um tema super importante da gente falar. Como já foi explicado anteriormente em outros vídeos, e sempre vai surgir essa dúvida, como se formam os corpos cetônicos. A partir do momento onde a gente não tem à disposição a glicose, os carboidratos que foram ingeridos já se cessaram, ou pelo menos diminuiu, o nosso corpo vai precisar produzir energia a partir, Camila, a partir da gordura que a gente tem. E aí, quando baixa bastante o nível de carboidratos no organismo, quando baixa bastante a insulina, é quando o nosso corpo, através da cetogênese, faz... Ei, Alex, tudo bom? Seja bem-vindo. Faz essa produção de corpos cetônicos, certo? Então, bem, gente, alguém me ajuda aí se tá com... Ei, Demetrios, tudo bem? Se tá com o áudio bem. Tá todo mundo ouvindo? Alguém me diz aí, por favor, porque para mim tá aparecendo uma mensagem. Está aparecendo uma mensagem que está sendo pausado o vídeo. Pois então, os corpos cetônicos são formados em duas situações. Ou provocado por uma dieta, diminui. Para mim, sempre está escrevendo ali, pausado. Então, quando a gente faz uma dieta com uma ingestão bem baixa de carboidratos,
é uma das formas da gente criar corpos cetônicos, ou ao contrário, quando a glicose está em excesso, bastante glicose, e a gente não tem a capacidade mais de armazenar, seja por uma doença ou seja realmente por um descontrole dessa glicose no sangue. Então, nesses dois casos, como não tem como armazenar o glicogênios no fígado ou nos músculos, também é formado corpos cetônicos. Então, o que o corpo faz? Ele utiliza dos corpos cetônicos como fonte de... Aliás, ele forma os corpos cetônicos para utilizar como fonte de energia, queimando as gorduras corporais. Ou seja, a gente vai ficar 24 horas queimando gordura. Isso parece fantástico, parece uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que sempre existiu na humanidade. Tá tudo ok, né? Tá tendo pausas para mim também, viu, Ilianov? Então, por favor, gente, se vocês não estiverem escutando, se o áudio ficou ruim, se o vídeo parou, me avisa que eu cesso o tema, porque eu acho um tema legal, que eu acho que todo mundo preste atenção, tá? Então, o que acontece? Sempre existiu esses quadros de formação de corpos cetônicos, porém com a dieta atual a gente dificulta isso. E a gente entrando em estado cetônico, os corpos cetônicos sendo produzidos, a gente está queimando gordura, tá? O mecanismo, quando a insulina está armazenando gordura, não tem como queimar. Então, enquanto a gente está comendo, não tem como a gente queimar gordura, tá? Isso mais para frente a gente vai falar alguns erros que as pessoas também têm cometidos na hora de fazer essa dieta. Então, enquanto a insulina está armazenando gorduras, não tem como queimar. Nossa ideia é realmente baixar bastante os níveis de insulina com a ingestão bem pobrezinha de carboidratos, para que o nosso corpo busque fontes de energia nas gorduras corporais. E aí assim a gente está queimando, tá dando para escutar? Ótimo, ótimo, Demetrios. Então assim, a gente vai queimando gordura 24 horas, certo? Como que a gente vai entrar em cetose? Aí é uma dúvida que muitas pessoas me escrevem e falam, eu quero entrar em cetose. A gente vai ter que fazer um padrão alimentar com baixos níveis de carboidratos. Simples assim. Baixos níveis. Eu não estou falando de zerar, não estou falando não estou falando alimentos, eu não quero nem ter discussão com as nutricionistas, por favor. Diminuir a ingestão de carboidratos, ingestão de carboidratos lá embaixo, níveis moderados de proteínas e níveis elevados de gorduras, tá? É uma dieta, realmente a dieta cetônica ou cetogênica nesse padrão. Carboidratos baixos, proteínas médias e gorduras elevadas. Muita gente, na hora de fazer a cetogênica, né, confunde com outro tipo de dieta de outras épocas, e começam a elevar, o que eu falei que tinha que ficar aqui no meio, é porque eu não tenho 3 mãos, né, gente? Carboidrato baixo, proteína média e gorduras altas. Aí eles pegam a proteína e começam a comer bastante carne. Quero comer só carne que eu vou elevar, vou entrar em cetogênese. E quando eu aumento a proteína, o que acontece é que eles utilizam a parte de glicoses das proteínas e mantém a insulina um pouco elevada, já não consegue entrar em cetose. Então, é exatamente o contrário da dieta que se pratica hoje na maioria das pessoas. Hoje em dia se come bastante carboidrato, proteína de médio a alta e gorduras quase nenhuma. Para entrar em cetose a gente tem que realmente fazer o contrário, comer pouca carboidrato, médio o consumo de proteínas e elevado o consumo de gorduras naturais, certo? Sejam bem-vindos, gente. Daiane, Yoshi, eu tô te devendo uma resposta, cara, mas é porque o meu final de semana foi agitadíssimo e graças a Deus foi agitadíssimo meu final de semana em Juazeiro, tá? Tô te devendo uma resposta, mas quinta-feira eu tô aí de novo, se você quiser a gente já deixa agendado, tá bom? Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre as ingestões, trocar as dietas atuais, tá? Trocar tudo que a gente tem feito hoje. Então, a dieta da proteína não dá certo na hora de entrar em cetogênese, certo? Dúvidas disso? Não. Se tiver dúvidas, pode escrever, por favor, tá? Então, o que vai acontecendo? A gente vai baixar gradualmente o nível de açúcar no corpo, os glicogênios estocados, e aí o nível de insulina também cai, não tem outro tipo de combustível naquele momento, né? Como nós somos flex, não tem os açúcares para combustível, vamos gastar a gordura que está armazenada. E aí a gente começa a queimar, tá certo? E é isso que a gente objetiva quando faz a cetogênese. Por isso surgiu as dietas Atkins, dieta paleolítica, dieta cetogênica, que é o próprio nome diz, né? Todas elas são categorias da dieta conhecida como low carb, ou seja, baixo consumo de carboidratos, tá certo?
mesmo comendo gordura, você vai induzir a cetogênese. Não se preocupa com isso. Tem muita gente que acha que comendo gordura, você não vai soltar aquele pico de insulina e com isso, não tendo pico de insulina, trabalhando com aquele processo de colocar gorduras para armazenar, a insulina não está trabalhando, é possível a gente fazer a queima das gorduras, certo? É reverter todo o processo de hoje, né? A gente hoje comendo carboidratos, picos de insulina, a insulina pega aquela gordurinha, aquele açúcarzinho e armazena. A gente vai só reverter isso e vai ficar queimando gorduras, tá certo? Quando a gente fala de cetose, existem dois tipos, na verdade eu não sei nem explicar se seriam dois tipos. Por quê? Cetoses nutricionais, que é essa que a gente está falando, tudo que eu expliquei até agora, de induzir a cetose através, exemplo de gordura natural, Elisângela, banha de porco, a gordura do abacate, os azeites, tudo isso são gorduras naturais, né? Natural, o próprio nome diz. Estou falando de gordura vegetal, tá? Gorduras naturais. Há cetoses nutricionais, que é a que eu acabei de explicar, que é você induzir através dos alimentos essa baixa de combustível de carboidratos, e aí obriga a gente a formar, a entrar no estado cetogênico com a formação de corpos cetônicos. E o outro tipo de dieta, por isso que eu falei que é duas, mas na verdade não seria um estado cetônico, seria a cetoacidose diabética, que muita gente inclusive gera uma confusão, gera um medo, dizendo que se eu fizer cetose, eu vou entrar em cetoacidose. São condições completamente diferentes, tá? A cetoacidose diabética, ela ocorre em diabéticos do tipo 1, diabéticos do tipo 1 que não produz insulina. Se ele não produz insulina, a glicose não consegue entrar na célula, e aí a glicose começa a elevar, que foi o que eu falei, aquele modelo lá em cima. A glicose começa a elevar no sangue, não tem um combustível nas células, porque a insulina não colocou, e aí a gente começa a produzir os corpos cetônicos. O problema é que começa a produzir esses corpos cetônicos e muda o pH do sangue. Então, por isso que chama-se cetoacidose, né? Porque o sangue fica muito ácido. Isso, inclusive, pode condizer com a vida do paciente, tá? Tem risco de morte. Por isso que são completamente diferentes. Para você ter uma ideia, boa tarde, Nasa, tudo bem? Ótimo, seja bem-vindo. Então, assim, quando a gente fala de dieta cetogênica, de entrar em cetose, de produzir corpos cetônicos, as pessoas não diabéticas vão chegar no nível de 5, de 10. 10 é uma coisa fantástica, assim, vai chegar no nível até 5, bem abaixo, eu falo de formação de corpos cetônicos, esses números que eu estou dizendo, bem abaixo de, por exemplo, um diabético quando entra em cetoacidose diabética, de 10 a 20, é um número muito diferente. Então é praticamente impossível uma pessoa fazendo dieta cetogênica ou fazendo essa transformação, essa fabricação de corpos cetônicos, entrar em cetoacidose, tá? São condições completamente diferentes, certo? Então, o que acontece? O organismo do diabético, ele não tem como controlar essa produção de corpos cetônicos, e por isso corpos cetônicos vão produzindo, chega num nível altíssimo, a acidez, acontece a acidez do pH do sangue, e aí pode ser realmente condizer com a vida do paciente. No caso, os não diabéticos, ele tem esse controle, essa regulação, e por isso é quase que impossível da gente entrar em cetoacidose. Confirme se está tranquilo. Entendeu? Parece um negócio fantástico, e realmente é. O que a Luísa escreveu? Normalmente é considerado que a pessoa está em cetose quando a concentração de corpos cetônicos no sangue é acima de 0,5. Exatamente. Esse 0,5 milimol, o Aloysio, que eu estava dizendo, ele chega no máximo a 5 milimols por litro, tá? Enquanto numa cetoacidose do diabético, ele vai passar de 10, vai inclusive chegar a 20, sei lá, 15, 20, é um número que a gente está tentando explicar aqui. Nessa situação que o diabético tem que fazer. Então, Júlio, na verdade o diabético ele tem que controlar, né, a cetoacidose. É um caso grave, a gente tem que diminuir a produção de corpos cetônicos, você vai ter que colocar insulina para baixar essa glicose para tentar regular. Isso é uma situação em total descontrole da glicose no sangue, tá bom? A Regina está perguntando, carnes mais gordurosas, porcos, picanha, bacon, favorece esse processo? Então, Regina, favorece o processo, tá? Obrigado pela pergunta, mas assim, sempre quando a gente mantém o que eu tinha desenhado no começo, que é
carboidratos baixos, as proteínas moderadas e as gorduras elevadas. Se você aumentar a proteína para tentar comer a gordura da proteína, você vai aumentar a proteína suficientemente que ela indiretamente aumenta os açúcares, tá? E aí isso vai atrapalhar que você forme os corpos cetônicos. Mas sim, você aumentando o consumo de gorduras naturais, a gordura da picanha, enfim, as gorduras do porco, a banha do porco, sim, você vai conseguir entrar em estado de cetose, tá bom? O que mais, gente? Eu queria falar antes, assim, eu queria abrir para perguntas, claro, mas eu queria dizer algumas coisas. Quando eu estava lendo sobre cetose, eu vi algumas coisas que muitas pessoas no dia a dia que me perguntam, que supostamente entraram em corpos cetônicos, em fabricação de corpos cetônicos, eles cometem erros, tá? E aí eles vêm com as queixas. Quando eu explico para o paciente, eu falo tudo que tem que fazer, como tem que ser feito, e eles vêm, seja bem-vindo, Colares, Mardoni, alguns nomes eu não conheço, eu vou lendo pelo nome da pessoa, tá bom, gente? Então, assim, as pessoas sofrem muito com a dieta cetogênica, né? Ou com o estado cetogênico, propriamente dito. Tem alguns sintomas, mas tem alguns erros que as pessoas cometem, e talvez por isso, sim, Elisângela, cozinhar com banha de porco é bom, é ótimo, seus avós, bisavós, todos cozinhavam, né? E aí depois, por um motivo que a gente já comentou, foi demoniado essa questão de usar banho para cozinhar, tá? Mas sim, é ótimo cozinhar com banho de porco, inclusive por esse motivo que a gente está falando. Mas então, alguns dos erros, por exemplo, a ingestão de bastante água, tá? Nesse processo de dieta cetogênica ou de estado cetogênico, a gente vai perder grande peso na primeira semana. E esse peso normalmente claro, com a perda dessa gordura corpórea, que junto com ela vai bastante líquido. Então, líquidos e minerais, tá? Então é importantíssimo a ingestão de bastante água, tá? Água com sal, na verdade eu vou explicar essa água com sal, porque um paciente meu, eu fui explicar isso de água com sal, ele achou que ele tinha que beber água com sal o tempo todo. Então, assim, muita gente, inclusive, tem o medo de ingerir o sal. O sal que eu acho que é um vilão na comida é esse sal refinado, esse sal de cozinha. Esse sim, eu acho que você exagerar nele... Oi, Fátima, tudo bom? Seja bem-vinda. É maléfico para o dia a dia, tá? Mas o sal integral, né, o sal grosso, o sal rosa de Himalaia, esse sal, inclusive, eu aconselho vocês que estão em estado cetogênico, vocês que estão em dieta cetogênica, já entraram em formação de corpos cetônicos. De manhã no jejum, tomar um copo de água com esse sal integral. Vocês vão ver que ele vai repor, ele vai manter os níveis de minerais adequados. Porque o paciente, na maioria das vezes, ele tem queixa, que dói a cabeça, que ele se sente mal, por ingestão inadequada de líquidos. E aí ele começa num estado de desidratação, porque ele perde, juntamente com as gorduras, ele perde também bastante líquido, tá certo? E o sal integral ajuda nesse estágio ou nessa recuperação de minerais, certo? Ei, Elcio, tudo bom? Tá frio aí, cara? O que mais, gente? Oi, Cleane, tudo bem? Ótimo, obrigado, gente. Então, outra coisa que eu sempre falo é que o paciente, quando ele entra em estado cetogênico, ele diz que ele está constipado, que ele não consegue ir no banheiro, certo? Então, uma das outras coisas que eu falo, quando você vai diminuir a ingestão de carboidratos, não tem nada a ver com a ingestão de fibras, tá? Então, tem que sim aumentar a ingestão de fibras, tá? Salada, come salada, gente. Que aí você aumentando a ingestão de fibras, você está prevenindo a questão da constipação, do intestino preso. Só sétimo aleluia. Ah, imagina. Entendi, Elza. Então, que mais, gente? Falando da dieta cetogênica. Sobre outro erro que eu vejo que as pessoas não fazem é a questão... Aliás, é a questão de aumentar, já falei isso com a Regina Hammer. Essa do sal eu não sabia. Pois é. Ah, achei que era um nome. Isso aí, Regina. Então, não sabia porque a gente não entrou nessa conversa de dieta cetogênica, né? O seu caso ainda é outro,
tá? Mas na dieta cetogênica, tá, em formação de corpos cetônicos, tá perdendo muita gordura na primeira semana. Inclusive, dá uma impressão, a pessoa fica super empolgada na primeira semana de cetogênica, tá? Apesar de sentir-se mal por outras coisas, ela sente-se super empolgada porque ela perde muitos quilos na primeira semana. E esses quilos são decorrentes desse líquido que ela está perdendo. Ei, Luciana, seja bem-vinda. Maravilha essa dica do sal, muito massa. Lembrando, gente, por favor, dieta da água com sal, esse sal integral é para as pessoas que já estão em estado cetogênico, tá bom? Não confunda as coisas, eu não estou pedindo ninguém para mudar a dieta, para ficar tomando água com sal, esse sal refinado que você compra no supermercado, não, tá bom? Mas isso mantém os minerais. Outro erro, outro erro que as pessoas cometem, e agora você é apedrejado pelas nutricionistas, é comer de 3 em 3 horas, tá, gente? Vamos voltar lá ao que eu falei da questão da insulina. Enquanto a gente está comendo, a insulina que foi acordada lá no pâncreas, ela está indo lá pegar os açúcares e armazenando nas células. A gente está armazenando gordura. Não consegue, não é duas mãos, não consegue armazenar e queimar. Ou faz uma coisa ou faz outra, tá certo? Já vou falar sobre esses sintomas. Então, comer de 3 em 3 horas, primeiro que quando você começa uma alimentação cetogênica, uma alimentação rica em gorduras naturais, baixa de carboidrato, essas gorduras elas te dão saciedade, você não consegue comer de 3 em 3 horas. Então, primeira coisa que eu falo para as pessoas que estão entrando em algum tipo de dieta, qualquer que seja a sua dieta, porque eu sou contra especificar, meus pacientes eu não falo faça dieta, eu falo coma o que te der vontade, também explicando o que deve e o que não deve ser comido, óbvio. Mas o que eu digo é para o paciente que está em dieta cetogênica, ele não consegue comer de 3 em 3 horas, a não ser que ele coma um pouquinho assim, porque a alimentação, ela te dá um estado de saciedade muito grande. Às vezes a pessoa, ela que deveria estar comendo 3 refeições diárias, ela às vezes até prolonga esse estado entre uma refeição e outra, porque ela está totalmente saciada. Os sintomas, né? Alguém perguntou, desculpa, deixa eu baixar aqui, porque eu quero falar diretamente com a Bernucci Nunes, desculpe, está perguntando quais são os sintomas que está em cetose. Como você sabe que está em cetose? Na verdade, assim, o paciente, primeira coisa, ele vai dizer isso, que perdeu uma quantidade de quilos, assim, assustador na primeira semana. Você já sabe mais ou menos que está em cetose. Mas assim, a conexão que está baixinho. Primeira coisa que o paciente vai dizer é que está sentindo mau hálito, tá? Mau hálito porque dos corpos cetônicos que são fabricados, inclusive, entre eles está a acetona. Então a gente vai sentir aquele gosto metálico na boca. Isso é uma das primeiras coisinhas que o paciente vai entender que está em estado cetogênico ou em estado de cetose. A perda incrível de gorduras, né? Eu já falei sobre isso na primeira semana, vou falar nem assustado, vislumbrado, porque perdeu bastante gordura na primeira semana, na verdade perdeu peso, porque perdeu gorduras, gastou a gordura como fonte de energia e liberou essa água junto com essa queima, tá certo? Então perde bastante peso, é também uma das características que o paciente sabe que está em estado cetogênico. Outra coisa é medir, fazer um exame laboratorial. Eu acho super desnecessário você fazer análise, né, furar o dedinho e ver a quantidade de cetonas sanguíneas. Na verdade, isso eu acho assim, não vai fazer sentido, ou vai desgastar, o paciente vai ter esse trabalho. Na verdade, o que ele quer, o objetivo dele ter entrado em estado cetogênico é melhorar a qualidade de vida, ficar mais saudável e perder peso na maioria das vezes, tá? E o outro caso que eu acabei de falar ali em cima sobre comer de 3 em 3 horas é que o paciente ele vai sentir uma saciedade incrível quando ele começar a entrar em cetose, que ele começar a utilizar a gordura como fonte de energia e ele começar a fazer ou manter essa dieta rica em gorduras naturais, ele vai ter uma saciedade que ele vai prolongar o período sem ingestão de alimentos. Estou falando isso dentro da janela de alimentação, certo? Deixa eu só passar aqui porque eu parei as perguntas.
Estou fazendo jejum de ontem para hoje, já fiz 14 horas. Ótimo, Eliane, parabéns, viu? Na verdade, quando eu falo de jejum, eu incentivo o jejum por outros motivos, não é o tema de hoje, mas eu acho legal. Quanto tempo eu preciso estar em jejum para entrar em cetose? Igor, aliás, agradecer, foi o Igor, uma das pessoas que sugeriram o tema de cetose para hoje. A cetose, ela não vai ter a ver com o período de jejum. O estado cetogênico, ele vai ter a ver com a baixa de carboidratos, onde você não vai estar alimentando o seu organismo com combustíveis, e aí sim o corpo vai precisar de formar corpos cetônicos para ter combustível para o seu dia a dia, tá certo? Então não é o período de jejum. Claro que o jejum vai fazer parte de uma boa dieta ou de um bom hábito de alimentação, porque ele vai te dar saciedade, você vai ficar um período muito maior sem comer, tá? Mas não é o estado de jejum, não é as horas de jejum que vai determinar a formação ou não de corpos cetônicos. É o tipo de alimento, que é baixo carboidrato, moderada proteína e alto nível de gordura, alto índice ou quantidades de gordura na dieta. Isso é que vai fazer você entrar em estado de fabricação de corpos cetônicos. Ei, Micaele, tudo bem? Regiane, Eveline, sejam bem-vindos. Entendeu, Igor? O que mais, gente? Eu já falei basicamente que eu queria falar sobre cetogênica. Eu acho que se alguém tiver dúvidas, ei, Carol, pode me escrever. Pode escrever no direct. Esse tema realmente era um tema que eu já estava devendo, o pessoal já tinha pedido antes e eu estava devendo para falar. Estou pagando minhas dívidas, não devo mais nenhum tema, mas quem quiser temas novos é só pedir. Gente, obrigado, estou vendo os coraçõezinhos aparecendo aqui, tá? Então, assim, uma das sensações, outra sensação que me perguntaram sobre quando sabe que está em estado cetogênico, o paciente ele já não sente mais aquele empazinamento, aquela questão de sentir-se cheio, né? A primeira pessoa que entrou hoje na live, mais cedo me perguntou, me disse, aliás, que estava tendo uma sensação de sempre estar com aquela distensão abdominal. Na verdade, é por formação de gases isso. Se você fizer uma dieta rica em fibras, baixar a ingestão de carboidratos não é zerar, é baixar a ingestão de carboidratos. Moderada ingestão de proteínas e alta ingestão de gorduras, vocês vão parar de ter essa sensação, tá bom? Na quebra de carboidratos na dieta atrapalha? Sim, Bernocini, assim, ó, a ingestão de carboidratos tem que ser bem baixa, porque aí você não vai utilizar ele como fonte de energia, tá? Vou deixar salvo sim, tá, Micaele? Essa live fica salvo 24 horas, né? Vou colocar ela no IGTV e vou também subir ela no YouTube. Agora, desde anteontem, eu abri um canal no YouTube para colocar essas lives, porque às vezes o IGTV não aceita, porque fica grande, né? Demora muito as lives, eu não consigo falar só 15 minutinhos, e aí ela fica grande e eu tenho que subir para o YouTube. Então, vai ficar no YouTube, quem quiser ir lá, quem quiser se inscrever, apertar o sininho, aquelas coisas todas lá do YouTube, pode fazer, pode indicar, pode compartilhar tanto essa live quanto lá do YouTube, porque quanto mais compartilhamentos, quanto mais likes lá, comentários, pedir temas, pode ser tudo feito pelo YouTube e aqui pelo Instagram. Mas a gente vai ficar falando sobre saúde, tá? Eu quero dedicar mais tempo a isso aqui, prefiro fazer esse tipo de trabalho, porque eu atinjo muito mais pessoas, atinjo pessoas que estão em outros locais, até distante aqui da clínica, né? Pessoas de outros estados, de outros países, como tem o Elcio aí que está aí fora. Então eu prefiro estar fazendo esse trabalho, mas eu dependo de vocês estarem dando like, estar compartilhando, estar se inscrevendo lá no canal, tá bom? O Igor perguntou de novo, como posso saber a quantidade de carboidrato que posso ingerir e não sair da cetose? Então isso é uma ótima pergunta, né? Na verdade, carboidratos, eu prefiro não ficar contando, fazendo aquelas continhas do tanto que eu posso, tanto que eu não posso. O seu estado nutricional vai te dizer a quantidade que você pode ou não. Mas, para ser sincero, Igor, qual a necessidade de você comer esses carboidratos? Tá? Como ao mínimo realmente, porque se você entrou em cetose é para você utilizar um outro mecanismo. É como se fosse o flex que eu expliquei no começo. Se você aderiu
a um tipo de combustível, não sei por que querer voltar para o outro combustível, que é o que estava sendo prejudicial no caso de manter picos altos de insulina, manter armazenamento de gorduras, tá? Então eu prefiro que você entre em cetose e se mantenha aí. Ingestão de carboidratos o mínimo possível. Eu prefiro não ficar contando calorias, porque senão sofre muito, o paciente vai comer alguma coisa, vai na casa de alguém, tá? Eu sempre falo daquela questão de você não ser proibido de comer nada, por isso eu não defino para os meus pacientes: Naomi, tudo bem, Naomi filho? Seja bem-vindo. Chegou um pouquinho tarde, não tem problema, né? A gente está falando de um tema super legal. Então, assim, você calcular, você acaba entrando numa paranoia de querer toda a alimentação, você querer restringir, ficar calculando que quantidade você pode comer, que não pode comer. E eu, nos meus pacientes, sempre faço um protocolo de 90-10, ou 95-5, ou 80-20, que são as porcentagens de possibilidades de fazer uma boa dieta e fugir um pouco da dieta, né? Dieta, quando eu falo, é uma alimentação com comida de verdades. Então, eu falo esses números de 90-10, são porcentagens. Se você vai comer 3 vezes ao dia, durante 7 dias, seriam 21 refeições, né? 10% dessas refeições é o que é permitido você extrapolar no sábado à noite, no domingo com a família, tá certo? Então, essas porcentagens, 80-20, quando você pode ultrapassar um pouquinho mais, 3 refeições, final de semana, depende do paciente, a gente estipula essas divisões de quantidade que comer. Se você faz exceções, você não vai alterar a regra não, tá, Igor? Então, a quantidade de carboidratos que você vai ingerir para sair da cetose vai depender de como você vai nesse ritmo. Se você comer pouco todos os dias, não vai sair da cetose não, tá bom? Espero ter respondido, tá, Igor? Se não, qualquer outra pessoa que tem dúvida, outro dia um paciente falou comigo que queria escrever na live, mas tem vergonha que outras pessoas leem. Gente, por favor, escrevam as dúvidas aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Fiquem à vontade para escrever, não tenha vergonha não. E se ainda assim tiver vergonha, me escreve depois no direct, que eu tenho o maior prazer de responder. Às vezes brigam comigo que eu fico no telefone, mas é porque eu tento dar atenção a todo mundo que me escreve, eu não deixo de responder ninguém, tá? Claro que tem horas que eu não consigo responder porque eu estou atendendo durante as consultas, não se utiliza celular, nem o médico, nem o paciente, por favor. Mas em relação a responder, respondo todo mundo, quem quiser colocar temas, tá? O que mais, gente? Só lembrando que quarta-feira, depois de amanhã, a live vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter um grande evento aqui na porta da clínica, um evento no feriado, é um dia inteiro, na parte da manhã inteira, sobre saúde, sobre esportes, tá? Então vai ser uma live lá no ambiente da clínica, na porta da clínica, vai ser ali na rua, onde vai ter várias modalidades esportivas acontecendo ao mesmo tempo, e a live vai ser para quem não está aqui, para quem não estiver aqui, acompanhar de longe, tá bom? Então a live da quarta-feira ela não tem tema específico, realmente a gente vai falar sobre os esportes, vai falar sobre o que estiver acontecendo, vou estar com o celular andando pelo evento, então quarta-feira ainda não tem tema, mas para quem quiser temas para a próxima semana, ou quiser um tema específico que eu faça um vídeo, eu vou tentar colocar vídeos todos os dias à noite, um vídeo nem que seja curtinho no IGTV e lá no YouTube, tá bom? O Yuri escreveu: convido os corredores para a corrida do seu Apaé aqui em Juazeiro. Oi, coronel, claro, Major Yuri, meus cumprimentos. Olha só, dia 7 de julho tem a corrida do seu Apaé em Juazeiro, tá? As pessoas que são de Juazeiro aí, o pessoal de Fortaleza que também vai, a nossa equipe de corrida também estará lá, tá bom? Seja bem-vindo, eu não sabia que o senhor estava assistindo. Alguém escreveu aqui: há 2 meses fazendo jejum e tenho hipotireoidismo, sentindo fraqueza, deve ser, né? Fraquela, e sudorese pela manhã. É pelo hipo, olha só, desculpa, eu não sei, o seu nome tá L. Margolo. Como é que tá os níveis? Assim, esse é um caso que a gente vai ter que conversar mais no privado, dependendo dos seus níveis de hormônios tiroidianos, né? T3, T4, não tem muito a ver o jejum, a sudorese de manhã, tá? O jejum, como eu já expliquei em outros momentos, ele vai ser compensado pelo organismo, a gente vai ter alimentos que te vão saciar, e por isso você vai distanciar uma alimentação da outra, tá?
como o tema de hoje falou, que a gente vai formar corpos cetônicos para estar alimentando o seu organismo, então essa sudorese pode ser em decorrência de outra coisa, né, de hipotensão hipostática, tem uma série de coisas, inclusive de uma falha da hidratação, que também foi um dos temas que a gente falou hoje, da importância de se hidratar cada vez mais, tá? No estado cetogênico você perde líquidos e perde eletrolitos também, então repouso minerais também é super importante, por isso aquela dica da água com sal lá, conta pra ninguém, viu gente, segredo nosso. Deixa eu ver o que o Igor perguntou. Posso começar uma dieta cetogênica e se não conseguir levar adiante, dar continuidade com uma dieta de pouco carboidrato? Com isso minha perda de peso continua ou meu organismo vai estocar? Então, Igor, olha só, se você entrar em cetogênese e manter uma ingestão baixa de carboidrato, você vai se manter na cetogênese. Pode ser que vocês, em algum motivo, saia um pouco do estado cetogênico, diminua a sua fabricação de corpos cetônicos, fique meio flex de novo, tá certo? Mas aí você corrige. De qualquer forma, se você fizer uma baixa ingestão de carboidratos, os seus picos de insulinas vão ser menores, você terá menos carboidratos transformados em açúcares e menor estocagem e com isso maior queima de gordura. Você vai ficar meio flex, tá certo? Mas se você fizer uma dieta com baixo carboidrato e aumento de gorduras naturais, você vai ficar mais saciado. Consequentemente, você vai fazer uma dieta praticamente com 3 refeições diárias, vai conseguir fazer um jejum com baixo carboidrato, com distância entre as alimentações, que é o que é conhecido hoje como jejum intermitente, você com certeza vai manter essa queima de gordura, tá certo? O estado cetogênico é o que vai queimar gordura 24 horas. Foi isso que a gente tentou explicar hoje, tá certo? Já bebe muita água? Então assim, Margot, a gente teria que ver seus níveis de tireoide, tá bom? Não tem como eu falar exatamente qual é o motivo dessa sudorese que a senhora está tendo de manhã, não, tá bom? Mas se quiser pode me escrever no privado, que eu tento conversar com a senhora sem problema. A cetogênica pode se assimilar a low carb? Então, Bernucci, desculpa, eu não sei a pronúncia, tá? A cetogênica é uma das derivações da low carb. Low carb, né, do inglês, é baixo carboidrato. E aí dentro do baixo carboidrato, ei Cildo, tudo bom? Dentro da low carb tem essas variações de paleo, de cetogênica, de meridiana, tem vários nomes de dietas, todas com a orientação de comer pouco carboidratos, tá bom? No caso da cetogênica é pouco carboidrato, moderada proteína e alto consumo de gorduras naturais, tá bom? O que mais, gente? Dúvidas, por favor. Se não tem dúvidas, obrigado, viu? Vendo o povo apertar eu recebo todos esses coraçõezinhos, obrigado, viu gente? Talvez vocês não vejam, mas eu vejo subindo vários coraçõezinhos aqui. Tem um aviãozinho que também, quem quiser compartilhar, que é isso, Cildo. Você que é um cara exemplo, viu gente? Eu quero dizer para vocês, né? Tô saindo um pouco do protocolo da live. Cildo Maldonado é um paciente meu incrível, paciente que, posso dizer, né, Cildo? Paciente que conseguiu derrubar mais de 40 quilos. 40 quilos ele baixou sem remédio e sem cirurgia, tá bom? É um grande exemplo, um amigo meu, um cara que eu tenho maior admiração exatamente por isso. Regina está dizendo, cetogênica e jejum intermitente? Regina, é o melhor método de emagrecimento. Quando a pessoa quer realmente perder gordura, estado cetogênico e jejum intermitente. É praticamente consequência. Quando você come com altos níveis de gorduras naturais, você consegue ficar muito tempo sem comer. E aí você consegue queima de gordura 24 horas, tá bom? Comida de verdade, gente, não substâncias comestíveis. Perdeu não, Regina, vai ficar 24 horas na internet, fique tranquila, tá bom? Minha net, talvez já tenha até respondido antes. Não tem problema não, sempre que alguém tiver dúvida, que entrou depois na live, pode perguntar que eu tenho o maior prazer de responder, volto lá no começo, não tem problema não, tá bom? Entendeu, gente? Obrigado pelos corações. Adorei a live de hoje, gente. Obrigado a quem dedicou um tempinho, né? Vai ser colocada lá no YouTube, vai ser colocado no IGTV esse texto desse vídeo também, tá? Realmente obrigado. Quem quiser compartilhar, quem quiser tirar dúvidas, eu estou à disposição. Quarta-feira, o evento aqui na porta da clínica. Minha mulher está amamentando, ela pode fazer dieta cetogênica? Olha só, Igor. É uma outra situação, né? Ei, Cássia, seja bem-vinda.
Não tem contraindicação, tá? Mas entenda, a sua esposa ela está em estado de transmissão de nutrientes para o seu filho, tá? Então, é um caso à parte, tá? Não vou dizer que ela deva fazer, tá? Ela está talvez querendo fazer por algum motivo, mas que ela preocupe em transmitir nutritivos e nutrientes para o filho, depois a gente conversa sobre isso, tá bom, Igor? Show, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. Cássia entrou agora no finalzinho, não tem problema, essa live vai ficar 24 horas, vai ser colocada no IGTV e colocada agora também no YouTube, que é o novo canal que a gente está disponibilizando para falar de saúde. Todos os dias à noite eu vou fazer um vídeo curtinho sobre qualquer tema relacionado à saúde, hipertrofia, emagrecimento, uso de ergogênicos ou não, dietas, tá bom? Fala com o Pedro para vir aqui, viu, Cássia? Meu atleta mirim tá meio sumido aqui da clínica, tá bom? Elisângela, show, viu? Obrigado a todo mundo, show, quem veio. Espero ter suprido as dúvidas de todo mundo e quem ainda tem dúvida pode me escrever, tá bom? Um abraço a todo mundo, fique com Deus, até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.